Então você já colocou o seu pezinho na bolsa, está iniciando a sua trajetória no mundo dos investimentos na renda variável e quer conhecer um pouco mais sobre as ações justamente para selecionar num mundo de tanta oportunidade, de tanta diversidade, né, com tantas opções ali, quais realmente são interessantes para iniciar a sua carteira, você que está montando ela do zero. Ou então você que já começou a estruturar um pedaço dessa carteira e quer seguir avaliando ali quais são os ativos que sejam interessantes para considerar. A gente aqui não está focando exatamente nas ações, tá? A gente está focando mais nas características que essas ações devem ter. Não é uma recomendação de compra, mas sim as ações citadas aqui, elas vão ilustrar exatamente essas características que sejam interessantes para você aproveitar. E aí você vai poder descartar logo de cara aquelas que normalmente parecem mais arriscadas, aquelas muito cíclicas, né? Como empresas de construção, empresas de e-commerce, empresas de frigoríficos, por exemplo, que a gente vai acabar deixando em segundo plano e focar naquelas características mais interessantes que vamos encontrar em ações um pouco diferente dessas. Tá legal? Vamos começar então? Podemos começar abordando o setor de energia elétrica que está sempre sendo demandado. Então ele acaba sendo interessante, já que a energia ela não pode parar, né? A gente pode considerar ali como um setor mais perene e isso traz mais estabilidade para a sua carteira. Uma empresa de destaque nesse setor seria a Engie. A Engie é uma empresa de energia elétrica, uma empresa geradora de energia, inclusive 100% das suas usinas são energias renováveis. Tem ali usinas hidrelétricas, usinas solares, usinas eólicas. Ela é uma empresa ESG, né? Tem aquele selo de ambientalmente correto, tem uma boa governança e, sobretudo, paga bons dividendos, acaba favorecendo a estabilidade da sua carteira. Então, dá uma olhadinha na Engie, que ela pode ser uma alternativa de estudo para você. Ainda tratando da cadeia de energia elétrica, existe um segmento ali dentro que é bastante interessante, o segmento das transmissoras de energia. Aqui eu vou pegar o exemplo da ISA, que é uma empresa bem interessante no setor, ela se destaca aí por estar sempre crescendo, né, reinvestindo, e você pode observar que a ISA, quando você observa o gráfico dela, ele tem uma tendência muito ascendente. Essa também é uma característica bem legal, principalmente para iniciantes que você vê que no longo prazo ela te recompensa, né? É uma empresa bastante previsível justamente por conta das suas características. Uma transmissora de energia, ela tem uma previsibilidade maior baseada na disponibilidade das linhas de transmissão. Quando as linhas estão disponíveis, independente da energia estar ou não passando nessas linhas, eles já estão garantindo a sua receita. Portanto, depende basicamente do trabalho deles mesmos, então a empresa acaba tendo essa facilidade, né, de te oferecer mais previsibilidade de resultados e isso se reflete também no gráfico de cotação dessa ação. Mudando agora um pouco o foco para o setor bancário, né, ou setor financeiro, que é o caso, por exemplo, de uma Itaúsa. É uma empresa muito conhecida por ser a proprietária do Banco Itaú. Tanto o Itaú quanto o Itaúsa estão listadas na bolsa, tá? Você pode se tornar sócio de qualquer uma delas. A Itaúsa tem 90% dos seus lucros derivados do Itaú. Então, ela tem realmente um potencial de crescimento menor, já que o Itaú é um banco bem consolidado, bem estabelecido aí no mercado, mas também tem espaço na sua carteira, ali no seu portfólio de empresas que ela investe para adquirir outras empresas. Então, ela possui outras empresas que têm sim algum potencial de crescimento, embora essa perspectiva não seja de um crescimento tão acentuado assim. De certa forma, ela acaba entrando, então, mais uma vez na categoria dessas empresas que trazem estabilidade para a sua carteira de iniciante. Caso você esteja iniciando, ela vai realmente atender aí a essa previsibilidade, né? Não deve oscilar tanto assim e pode ser interessante para você considerar. Legal? Comenta aqui para mim também, para eu saber se você possui alguma dessas empresas em carteira e como que está a sua satisfação em relação a elas. Pode ser que momentaneamente haja ali algum tipo de volatilidade, mas Itaúsa tem uma característica muito peculiar, né, de baixíssima volatilidade. A volatilidade de Itaúsa ela é próxima do índice Bovespa.
Você vê que o índice Bovespa está aí num patamar de volatilidade um pouquinho abaixo da Itaúsa, e é uma forma do iniciante se proteger desses riscos iniciais, né, de quem ainda está se adaptando à volatilidade da renda variável. E comenta aí, vai deixando também o seu like e também se inscreve no canal para receber mais materiais como esse à medida que a gente for soltando mais conteúdos desse tipo. Beleza? Ainda não terminamos, vamos lá. Próxima empresa agora. Que tal dar uma olhada no setor de saneamento? Esse setor é considerado um setor perene, afinal de contas, o tratamento de água, tratamento de esgoto, não tem como parar. E com isso, as empresas que operam nesse setor também acabam demonstrando uma certa estabilidade na bolsa. É o caso da Sanepar. A gente pode destacar um ponto interessante ali, que a Sanepar, ela, como sendo uma empresa aí, estatal, né, ela tem um certo desconto em relação ao seu valor patrimonial. Ela opera com esse indicador abaixo de 1, que reflete esse desconto. Afinal de contas, as pessoas estão dispostas a pagar um pouco menos nela, justamente por esse risco de ter intervenções ali do governo do estado, certo? Mas isso é realmente um ponto negativo. Em contrapartida, existem pontos positivos. Ela tem um histórico muito favorável. Toda empresa tem pontos positivos e negativos. Então a gente sempre tem que ponderar todos eles. Observa, por exemplo, o histórico de receitas, o histórico de lucros que a Sanepar possui, e você vai ver que o patrimônio dela também tende a crescer. Todos são crescentes, e isso dá mais confiança para você ver que a empresa consegue progredir ao longo do tempo, e também pode ser considerada aí uma opção para você estudar, avaliar antes de decidir se existe espaço ou não para ela na sua carteira. Vamos fazer um pouquinho diferente agora? Vamos tratar de uma companhia que é bastante diferente das anteriores. Quando você vai colocando ali uma série de ativos que trazem mais estabilidade para a sua carteira, você pode também abrir uma margem, abrir um espacinho para colocar aquela pimentinha que a gente chama, né? Uma empresa que tem um potencial de crescimento maior, um risco também maior, que é o caso do grupo Vamos. Essa empresa, essa ação, ela entrou na bolsa há pouco tempo, entrou em 2021, é bastante recente, não tem um histórico tão grande assim para você avaliar, mas ela realmente tem uma capacidade de crescimento bem interessante. Ela é uma empresa locadora de caminhões e também de máquinas agrícolas. Então, ela realiza essa locação, depois de um tempo, claro, ela vai vender esses ativos para comprar outros mais novos, mais modernos e seguir essa atividade de locação. Certo, é uma empresa bastante interessante porque ela tem esse potencial de crescimento para extrair. Você vê que ela hoje está num PL ali próximo de 15, para uma empresa de crescimento isso é bem aceitável, tá? E um grau de endividamento um pouco elevado, mas esse endividamento está justamente atrelado a esse processo de crescimento. Então ela vai crescendo, ela vai adquirindo mais ativos e isso leva a um certo endividamento. Um endividamento ele pode ser positivo se ele impacta de forma favorável ali as suas operações. Ela consegue investir e ao mesmo tempo ter um retorno apropriado e a gente verifica que essa empresa está tendo um retorno legal. Então, em princípio, ela, embora seja uma empresa de crescimento mais arriscada, com histórico menor, você pode, combinando ela com outras mais estáveis, ela pode elevar um pouco mais a volatilidade da sua carteira, mas também pode trazer mais potencial de retorno. Então, essa combinação de potencial de retorno e risco, ela vai te acompanhar ao longo de toda a sua jornada na bolsa. E aí, cabe a você ir mensurando isso, quanto que você quer ter de empresas mais arriscadas e empresas mais previsíveis. Essa dinâmica deve começar de forma mais favorável, sobretudo as empresas mais previsíveis no começo, mas dá para ali encaixar uma ou outra, dependendo da quantidade de ações que você tem na sua carteira. Tá bom? E você pode começar com muito mais ações. Citamos apenas 5 aqui, mas são 5 ações que estão oferecendo características realmente relevantes que podem agregar aos seus investimentos se você analisar e realmente topar correr esse risco para diversificar a sua carteira, que provavelmente já tem uma alocação ali em renda fixa, e quando você vai migrando um pedacinho do seu patrimônio para a bolsa, essa adaptação ela pode ser construída de uma maneira bem diversificada e bem interessante através de ativos similares a esse. Não necessariamente esses que eu mencionei aqui, mas ativos similares. Claro que você sempre pode estudar e aprender cada vez mais.
Maravilha, espero que esse conteúdo tenha trazido luz a esse assunto e que tenha colaborado de alguma forma para você aprender algo novo. Se esse foi o caso, não esqueça de deixar o like, deixa um comentário também para a gente saber, né? Caso você tenha adquirido algum conhecimento que realmente vai fazer diferença, que vai te agregar aí na sua inicialização na Bolsa de Valores. E caso você já tenha mais experiência, você lembra também como foi o seu início? Essa troca de ideias pode ser bastante produtiva aqui para mais pessoas aprenderem cada vez mais. Todo sucesso e forte abraço. Vamos que vamos. Segue o canal para a gente seguir firme e forte aqui com mais conteúdos como esse.